Fala pessoal, tudo bem com você? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal, falta muito pouco, a gente tá de 1000 em 1000, chegando em 1 milhão. Você que tá se inscrevendo, muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu, é só o que eu peço para você, se inscreva no canal, não custa nada, deixa o like no vídeo. E bora falar do Timão, primeira vitória no Campeonato Brasileiro, agora com 4 pontos, já embolou tudo ali, né? O Corinthians que tava zona do rebaixamento, aquela coisa toda, com 1 ponto conquistado, nenhum gol marcado, de repente faz um jogo desse tamanho, diante da sua torcida, contra o bom time do Fluminense, um 3-0 e fora os ameaços, né? Poderia ter sido muito mais pelo que o time jogou, protagonizou, competiu, mas precisamos falar com mudanças no time. E assim, o Antônio Oliveira estava se perdendo por conta das suas escolhas. Ele estava entrando numa espiral negativa a ponto de ser pressionado por torcida organizada, pela opinião pública, daqui a pouco até podendo perder o emprego, coisa que eu não concordava, porque acho que ele tem condições de levar esse Corinthians a algo maior, mas o problema é que ele estava muito teimoso em algumas escolhas. Muito teimoso, mas ele modificou. Não sei se por pressão, não sei se por pressão de cima, não sei se por pressão externa, ou se entender que de repente precisava fazer alterações, meio que, cara, não adianta mais. Não adianta daqui a pouco eu ir pela minha cabeça se o que está acontecendo é visível. O Corinthians não tinha vencido nenhum time de Série A na temporada. Nenhum time de Série A. Não tinha marcado nenhum gol no Campeonato Brasileiro. E aí, de repente, faz um jogo em que aplica um 3-0, sonoro 3-0, no atual campeão da Libertadores, o Fluminense, que tem jogadores renomados, um jeito de jogar muito próprio, que é um time perigoso, sempre perigoso, e que tem, enfim, craques, jogadores experientes, Marcelo, Renato Augusto, que entrou no segundo tempo, John Arias, que é muito bom, tem uma galerinha afastada aí por mau comportamento, né? O John Kennedy, o Alexander e tudo mais, mas ainda assim, Martinelli, que é um jogadoraço, o Douglas Costa entrou no segundo tempo, o Felipe Melo, vejam só, dizem que está escorregando até agora, né? Gente, a gente precisa falar da partida do Wesley, né? Cara, o que o Wesley fez... Que coisa inacreditável, que moleque bom de bola, fez o principal jogo dele talvez na sua carreira até aqui. A gente sabe da capacidade dele, o Antônio mudou o esquema muitas vezes e até preterindo o Wesley em alguns momentos, né? Ele começa com o Wesley e o Pedro Henrique sente a coxa, deu dó porque ele, na verdade a coxa acho que o posterior, né? A gente vai saber ainda com o resultado de exames, mas pô, eram 4 minutos, ele dá um sprint e sente a perna, tenta continuar no jogo, mas já dava pra ver que ele não ia conseguir. E aí ele precisa sair com 7 minutos do primeiro tempo pra entrar o Gustavo Silva. Isso me chamou a atenção. O Antônio ele foi bem nas trocas também, porque ele tinha algumas teimosias, algumas insistências, como por exemplo, o Yuri Alberto acabou se ausentando do time titular porque sofreu uma tendinite na coxa, né? Uma coisa ali na perna e tal, na perna esquerda, e precisou sair do jogo antes. O Igor Coronado ainda com dores no quadril. E aí, bom, o que ele faz? Ele espeta Wesley e Pedro Henrique com Romero na referência. Não usa o Pedro Raul. Pedro Raul fica como alternativa no banco. Quando ele precisa trocar um atacante, eu pensei, putz, lá vem o Pedro Raul, e não teria problema nenhum acontecer isso, porque aí ele deslocaria o Romero pelo lado direito. Não, ele não muda o sistema. Ele estava convicto na sua intensidade também no campo ofensivo. O Pedro Raul, ele segura zagueiro, ele é pivô, mas ele não teria aquela intensidade de marcação alta como o Corinthians fez na saída de bola do Fluminense. O que ele faz? Mantém o esquadro e bota o Gustavo Silva pelo lado direito. E aí com o meio de campo ali com o Ranieri, o Breno Bidon que deu um susto no segundo tempo, porque ele cai meio errado, parecia que tinha torcido o joelho, segue em campo, um moleque valente demais e que merece a titularidade, não é de agora, faz muito tempo. E quando ele precisa sair, quem entra no seu lugar não é o Fausto Vera, é o Paulinho. Então o Antônio Oliveira, vejam os sinais que o jogo enviou. O Antônio Oliveira reconsiderou em todas as posições, em todas as escolhas equivocadas que ele vinha fazendo. A começar pelo Carlos Miguel como titular, né? Que talvez seja a principal notícia do dia. Anotem esse dia, 28 de abril de 2024. É o dia em que Cássio Ramos foi para a reserva. Ele já tinha ido em 2016, e a gente está falando de 8 anos atrás, mas talvez agora seja um momento simbólico, seja um momento definitivo. Carlos Miguel assumiu a titularidade. Eu não sei se ele vai ter uma sequência, acho que deveria ter. Fez um jogo muito seguro, embora pouco ameaçado, é verdade. O Corinthians jogou tão bem que o Fluminense pouco chegou ao seu gol. Mas quando chegou, lá estava Carlos Miguel, que substituiu o Cássio em algumas oportunidades, por suspensão, pelo goleiro ser preservado, inclusive do banco.
Ontem não. O Cássio estava no banco de reservas. Foi algo muito simbólico que aconteceu. Inclusive o Cássio foi aplaudido pela torcida porque ele jamais vai deixar de ser ídolo dessa torcida. O que a torcida queria, o que muita gente queria é calma com o Cássio. O Cássio está muito exposto. O Cássio precisa descansar um pouquinho. E o Carlos Miguel tá pedindo passagem. É algo natural, gente, da vida. O Cássio pode voltar em algum momento. O Cássio não vai deixar de ser o ídolo que é. Mas, nesse momento, o Carlos Miguel precisa jogar. Então, a começar por isso, o Antônio Oliveira acertou tudo. Tudo. Quando ele bota o Carlos Miguel de titular, quando ele bota o Breno Bidon de titular, quando ele precisa tirar o Bidon e ele coloca não o Fausto Vera, mas o Paulinho. Quando ele precisa tirar o Pedro Henrique, ele não coloca o Pedro Raul, ele coloca o Gustavo Silva. E a parte tática do jogo. O Corinthians encurralou o Fluminense na sua tradicional saída de bola, coisa que o Manchester City tentou fazer em alguns momentos, não conseguiu, pois o Corinthians conseguiu e nessas roubadas de bola conseguiu achar o seu gol. Primeiro com o Wesley, né, numa roubada de bola, ele corta pra dentro e chuta de perna direita no cantinho do Fábio, que nada pode fazer. E depois o Wesley pega a bola no meio de campo, dribla o time inteiro do Fluminense, deixa 2 zagueiros sentados no gramado, sentados, humilhados, destroçados, arregaçados. O Manuel, que a torcida do Corinthians conhece bem, e o Felipe Melo, que a torcida do Corinthians também conhece bem. Ele deixa os 2 caras no chão. Gente, foi um dos gols mais bonitos do ano, dos últimos tempos, e quiçá da Neoquímica Arena. A gente tem alguns golaços, assim, do meio da rua e tudo mais, do Rodriguinho, contra o América de Natal, contra o Fortaleza, mas esse gol talvez seja o gol mais bonito desse estádio. Ele pegou a bola no meio campo, ele driblou 4, 5 jogadores e deixou 2 zagueiros sentados no chão. Chegou na frente do Fábio e deslocou o Fábio. Foi um jogo da maturidade de Wesley. Wesley aparece para o futebol neste jogo. Anotem esse dia também. O jogo que Cássio vai para a reserva, mas que Wesley surge para o futebol mundial. Ele já tinha assédio europeu. Depois desse jogo, vai ser muito difícil segurá-lo e eu não quero dar essa notícia ruim para o torcedor do Corinthians, mas não sou eu a trazer essa notícia. Estou trazendo apenas um fato. Vai ser difícil segurá-lo na metade do ano, mas, como disse o Augusto, né, e a gente espera que ele cumpra, que chegue o caminhão de dinheiro, porque agora ele se valorizou. É claro que ele precisa de sequência, é claro que a gente sabe da capacidade do Wesley e ele precisa aprimorar algumas tomadas de decisão, alguns refinos ali na hora de decidir. O que ele fez hoje foi de jogador grande, contra um time grande, de muita maturidade, sobriedade, de serenidade, de tranquilidade, de muita habilidade, de chegar na frente do marcador e pum, 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 chegar na frente do goleiro e não se apavorar e definir. Wesley decidiu o jogo para o Corinthians, porque ali, o segundo gol especialmente, acréscimos do primeiro tempo, 2-0. E da maneira como o Corinthians estava encurralando o Fluminense, cara, era muito difícil do Fluminense tentar sair dessa armadilha. Assim como era difícil o Corinthians manter esse nível, esse ímpeto na segunda etapa. E manteve. Só que também tem um benefício. Comecinho de jogo do segundo tempo, o Rodrigo Garro põe na cabeça do Kaká, que marca o terceiro gol. Kaká, outro acerto do Antônio Oliveira. Na verdade, ele meio que ali não tinha muito o que fazer. O Gustavo Henrique ainda sem condições e o Raul Gustavo se inviabilizou. Então, ele não tinha muito o que fazer. É o Kaká. O Kaká foi contratado para isso. Então ele bota o Kaká, ele bota o Carlos Miguel, ele bota o Bidon, ele troca o Pedro Henrique pelo Gustavo Silva. Ele fez tudo certo. Mesmo com algumas trocas que muita gente não entendeu no segundo tempo, quando ele tira o Ranieri e põe... na verdade, ele tira o Ranieri e põe o Paulinho, né? Eu tava falando do Bidon pro Paulinho, mas o Bidon sai pra entrada do Biro. O Paulinho entra no lugar do Ranieri. O Bidon sai pra entrada do Biro. Não é o Fausto Vera, pra vocês terem uma ideia. Mas aí ele tira o Ranieri e bota o Paulinho. Aí ele tira o Gustavo Silva de novo, que tinha entrado no jogo com 7 minutos, mas ele sai de novo no segundo tempo pra botar o Mateuzinho. Então ele dobra o Fagner e o Mateuzinho. Tá tudo certo. O Fagner fez um bom jogo, tá? Fui crítico do Fagner aqui, sou um crítico do Fagner pelo comportamento dele. Quase fez um golaço. Bola desvia no Martinelli, mas bate na trave. Mas o Fagner fez um jogo bom. Um jogo interessante. A gente sabe
a capacidade do Fagner. E o Mateuzinho entrando numa segunda linha. O Hugo saiu para a entrada do Matheus Bidu, então eu imaginei que o Bidu fosse começar como titular, mas não, ele começa com o Hugo, mas depois ele alterna com o Bidu e tá tudo certo. Ali tem um vestibular na lateral esquerda, que a gente imagina que seja do Palácios. O Antônio acertou, encurralou o Fluminense, decidiu o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo começa, sai o terceiro gol, ele resolve o jogo, ele continua marcando alto, depois dá uma recuadinha, o Fluminense meio que tem a bola, porque ele normalmente tem a bola, mas o Corinthians não é ameaçado. A defesa do Corinthians não deixa o Fluminense se criar. E mesmo assim, no segundo tempo, ainda conseguiu criar alguns contra-ataques. E por pouco não faz o quarto gol. Esse foi o jogo do Corinthians, em que o seu treinador acertou tudo, em que os jogadores competiram, brigaram, disputaram e entenderam a importância do jogo, e que um garoto de 19 anos decidiu o confronto, chamado Wesley. São muitas notícias no mesmo jogo, né? Muitas mudanças, mas a gente percebe que, diante do elenco que o Antônio tem à disposição, existe um mundo em que o Corinthians pode jogar mais do que vinha jogando. Existe um cenário em que o retorno pode ser melhor do que vinha sendo. E hoje ele mostrou isso, diante do Fluminense, que é uma boa equipe. Não foi contra uma equipe, sei lá, de Série C da Copa do Brasil, como poderia ser, ou uma equipe semi-amadora da Copa Sul-Americana, como poderia ser. Não. Foi no Campeonato Brasileiro, onde o time precisava ganhar, e contra o Fluminense, em casa, diante da torcida, com algumas peças fundamentais que o Antônio promoveu no time. Eu espero que esse jogo sirva como exemplo, não só pelas alterações, porque você pode trocar um nome ou outro, pode ser que um jogador esteja melhor, até fisicamente, num jogo ou outro, não tem problema. Mas a postura, a forma tática, a estratégia do jogo, entender o seu adversário. Poxa, o Fluminense sai dessa forma jogando. Então como é que você consegue desarmá-lo? É dessa forma. Mas não adianta você ficar lá, né, tipo assim, eu vou marcar a saída de bola e o Fluminense sai jogando, gerou superioridade numérica, tudo que eles querem. Então, quando você vai marcar alto na saída de bola do Fluminense, você tem que resolver, você tem que decidir, você tem que pegar essa bola. E o Corinthians fez isso em mais de uma oportunidade e gerou muitas situações de gol. Entender o adversário, entender que você precisa do resultado e entender que tem alguns jogadores no teu elenco que estão pedindo passagem, que merecem a titularidade e aí fazer as melhores escolhas. É dessa maneira que o Corinthians vai evoluir. Gostaram do jogo? Eu gostei. Claro que precisa de uma sequência, mas esse recorte de 90 minutos contra o Flu, opa, finalmente, me agradou. É isso aí, Felder, eu falei pra vocês, né? Eu falei nos outros vídeos que o Timão ia meter essa pecada aí diante do Fluminense, ia ser no mínimo 2-0, e o Timão foi lá e fez 3. Os jogadores estão de parabéns. Fizeram um excelente jogo aí diante do Fluminense. Foi um baile aí, foi 3-0 fora o baile. Tá, foi um ótimo jogo aí. Parabéns aí a todos os jogadores. Jogaram muito bem diante do Fluminense. E é assim que a gente quer, a gente gosta, né, de ver a torcida do Fluminense fazer. É assim que a gente gosta, né, Fiel? É assim que a gente quer ver o time quando jogar. Jogando bem, tocando bem a bola, finalizando bem o gol. E olha que os jogadores tiveram outras chances de fazer mais gols também, tá? É um placar baixo aí diante de tantas outras oportunidades que os jogadores tiveram, né? Agora o português aí deu pra respirar, baixou um pouco. Baixou muita pressão aí diante da pressão que se tava aí nos bastidores aí do Coringão. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians.